Boa noite a todos. Meu nome é Renato Nicolau, médium do Lar Irmã Zarabatana, e com muito orgulho venho hoje, mais uma noite, apresentar mais um tema interessante para todos nós. Hoje o tema será Como Vencer as Más Paixões. A gente vai destacar que é no seu abuso que está a causa do mal. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, questão 907. Então, é um tema bastante interessante e antes de começarmos, vamos todos nós elevarmos o nosso pensamento, diminuir a quantidade de preocupações, de inquietações, de tantos problemas que nos aflige ao longo das nossas vidas, deixando de lado, pelo menos nessa meia hora em que estaremos aqui concentrados fazendo esse estudo da noite de hoje. Então, cada um faça em um minutinho a sua prece silenciosa, já para entrar em sintonia com o plano espiritual e com as falanges de Zarabatana e todos esses nossos guias, nossos espíritos amigos. Graças a Deus. Então vamos lá, meus amigos. A gente vai falar hoje desse tema bastante interessante, tendo uma visão, né? Porque toda vez que a gente usa uma palavra má paixões, a gente pensa em algo positivo, em algo negativo. Mas agora também a gente vai ver a importância que o tema paixões traz para o nosso cotidiano, para a nossa vida e para o nosso espírito, vendo um lado positivo e vendo que o excesso que é o problema, né? A gente vai ver ao longo da noite de hoje. Então, qual é o princípio das paixões? Então, a gente vai estar estudando o Livro dos Espíritos, parte terceira, capítulo 12, Perfeição Moral, item 907. O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo, né? Foi a pergunta que foi feita por Kardec aos espíritos, né? Então, não. Então, o princípio das paixões, sendo natural, não é mal por si mesmo. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, já que o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a realizar grandes coisas. E é no seu abuso que está a causa do mal. Então, você ter paixões, você sonhar, você batalhar, você construir e ir atrás dos seus sonhos é algo muito positivo. E realmente é isso que tem movido a humanidade para um crescimento intelectual eh, das cidades, dos países. O problema são os excessos, né? Mas essa paixão, essa vontade é algo muito bom, é natural do ser humano e é algo louvável. Mas, como eu disse, cuidado com seu excesso. Limite das paixões. Pergunta 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más, né? Então a gente tem que saber delimitar, saber entender essa diferença. Então as paixões são semelhantes a um cavalo, que é útil quando é dominado e perigoso quando domina. Então o problema não é o cavalo, o problema é como você domina e usa o cavalo. A paixão ela é muito importante, ela é muito positiva, mas depende como você segure ela, né, pelo cabresto e conduza ela da melhor forma. Então, reconhecer que é uma paixão torna-se perigosa no momento em que deixais de governá-la e resultar qualquer prejuízo para vós ou para os outros. Então, uma paixão descontrolada, uma paixão mal governada, pode gerar problemas tanto para você, para a sua vida moral, intelectual, afetiva, amorosa, como também a de outros, né? E principalmente a de outros, que você vai ter uma responsabilidade direta ou indireta sobre esse problema. Notas de Kardec, né?
Toda paixão que aproxima a pessoa da natureza primitiva afasta de sua natureza espiritual. Então, a ganância, o roubo, um ciúmes doentio, que pode levar até a brigas, mortes, separações violentas, é algo muito ruim, porque vai estar correlacionado aos nossos instintos mais grosseiros, nossos instintos mais primitivos. Todo sentimento que eleva a pessoa, né, em contrapartida, né, acima da natureza primitiva, revela a predominância do espírito sobre a matéria e aproxima da perfeição. Então, tudo aquilo que nos eleva, que tem sentimentos positivos, que vai fazer a você ou a outrem, alguém da sua família, alguém da sua comunidade, alguém do seu trabalho, alguém do seu convívio familiar ou comunitário, isso é algo muito positivo e isso pode auxiliar muito tanto a você quanto as pessoas. Então, na parte de cima, Kardec fala do efeito negativo e na parte de baixo, Kardec fala do efeito extremamente positivo. E é esse que nós devemos nos concentrar. Vencer as más tendências, né? Pergunta 909, também do capítulo 12, Perfeição Moral. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Então, ele consegue vencer e consegue vencer com os seus próprios esforços, com a sua determinação, com a sua perseverança. Então, os espíritos dizem sim, e algumas vezes com pouco esforço. Tá? Às vezes não é tão difícil. Deus, Jesus não deu uma cruz maior do que você não possa carregá-la. Então, vá em frente, porque você tem a possibilidade de vencer ao longo da sua jornada. É a vontade, é essa força de vontade que lhe falta. Como são poucos dentre vós os que se esforçam. Então, se esforçam, se empenhem, tenha disciplina, tenha foco, não só na sua vida profissional, como muitas vezes alguns têm, mas não têm em outras dimensões, como na sua vida familiar, na sua vida afetiva, na sua vida espiritual e moral, que é o mais importante, né? Então a gente precisa ter essa força de vontade. Como aquele que quer emagrecer, ele tem que ter a força de vontade e vai conseguir. Aquele que quer parar de fumar, não é bem os remédios que vão fazer ele parar de fumar, e sim o seu esforço. Tudo nasce na mente, e a mente com determinação move montanhas. Não sei o que estou dizendo. São as parábolas de Jesus Cristo. A educação da vontade. Ensinamentos que servem de base para a educação da vontade. O uso persistente, tenaz, da faculdade soberana da vontade permite-nos modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Isso foi dito por Leon Denis. O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É outro livro bastante interessante para vocês lerem. Então, tudo está focado na vontade. A vontade é a força que muitas vezes nós necessitamos para nos melhorar, para nos conduzir a um caminho reto, a um caminho de progresso, a um caminho moralmente, espiritualmente elevado. E agora aqui, de Emmanuel, né? Foi uma psicografia de Chico Xavier, em Decisão e Vontade. Tudo que serve para corrigir, elevar, educar e construir, nasce primeiramente no esforço da vontade unida à decisão. Então você tem que ter um sonho, uma vontade, uma determinação, e em cima disso você jogue muita energia, que isso pode ser que até não dê certo, mas vai elevar e muito a vontade e a perseverança e a probabilidade de dar certo. Uma grande caminhada começa no primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você não conseguirá conduzir para
para esse grande trabalho, para essa grande trajetória, para essa grande evolução que todos nós precisamos. Então, vontade, força e esforço, isso é muito importante. E a única forma da gente conseguir, com decisão e vontade, fazer o que nós necessitamos. Assistência para superar suas paixões. Também no capítulo 12, Perfeição Moral, item 910. Pergunta: o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Então a gente viu que ele pode e consegue fazer com suas forças, com a sua determinação, muitas vezes não tendo muito esforço. E eu, mas mesmo assim, eu posso pedir aos espíritos essa força, essa assistência eficaz para superar suas paixões? Se ele orar a Deus e a seu protetor com sinceridade, os bons espíritos certamente virão em sua ajuda, porque é missão deles. Então é muito importante isso. Também a ajuda dos espíritos, o nosso anjo guardião, o nosso anjo da guarda, como quiser chamar, e aos bons espíritos, amigos, protetores, é claro que, se for sincero, vão nos ajudar. Agora, pode ser que dê certo? Provavelmente a probabilidade vai ser muito maior. Pode ser que não aconteça? Sim, pode ser que não aconteça. Pode ser que não seja a hora que isso aconteça, melhor hora para acontecer isso na nossa vida. Pode ser que não seja o melhor para a nossa vida. E também pode ser que não merecemos agora esse isso que estamos necessitando. Então, vamos confiar um pouco mais nos desígnios de Deus, porque Ele sabe melhor do que nós o melhor tempo e o melhor para todos nós. Mas, independentemente disso, temos que perseverar, temos que orar, temos que vigiar, porque também, se a gente não fizer a nossa parte, também não dá para eles fazerem totalmente por todos nós. Então, isso é muito importante ter essa consciência para que consigamos ter a melhor efetividade nas nossas orações e, principalmente, naquilo que desejamos com muita vontade, com muita sinceridade e com muita determinação. Pergunta 893. Qual é mais meritória de todas as virtudes? Então, existem muitas virtudes, né? A benevolência, a misericórdia, fazer o bem, né, descompromissadamente. Qual desses, né, é mais meritória, né, que tem mais mérito? Todas as virtudes têm seu mérito, porque indicam progresso no caminho do bem. Tá? Então, não pense que isso, vou ser misericordioso, que é melhor do que ser caridoso. Não, todas são importantes. E todas vão conduzir para o quê? Para o nosso progresso moral e espiritual. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Então, toda vez que isso, de alguma forma, nos prejudicar, sempre vai haver uma resistência natural. E é isso que nós precisamos combater, nós precisamos nos empenhar para nos melhorar. Pergunta 895. Além dos defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual o sinal mais característico da imperfeição? Então, imperfeição é o nosso egoísmo, né? É aquele interesse pessoal e somente o interesse pessoal, né? De uma forma muito egoística. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como um fenômeno quando se apresenta. É aquele você fazer o bem pelo bem, você amar por amar e não de uma forma desinteressada. A gente vive muito num mundo de trocas e até no nosso modelo mental. Até quando a gente reza, né? A gente fala assim, poxa, meu Deus, bem que podia acontecer isso na minha vida, eu te rogo, eu rezo todos os dias, e se isso der certo, eu vou contribuir para essa instituição, ou eu vou dedicar um tempo mais à leitura, ou vou começar, ou vou me engajar mais no Evangelho no lar.
a gente acaba fazendo uma troca ao longo da nossa vida, e até mesmo com Deus, que é o mais grave. Você vê como é grave esse exemplo. E tem outros exemplos. Muitas vezes, eu vou me aproximar desse colega, que tomara que vire meu amigo, porque ele é uma pessoa influente, ele pode me ajudar em muitas coisas. Então, você não fez aquela ajuda sincera, você não fez aquela amizade sincera. Isso a gente vê muito. Quando está bem, tem muitos amigos. Quando você está mal, a grande maioria desses falsos amigos vão embora e ficam muito poucos que são os verdadeiros amigos. Então, vamos tomar cuidado com essa moeda de troca, porque sempre a gente acaba colocando o nosso interesse pessoal nessas relações e nesses processos. Muito cuidado. O apego às coisas materiais é um sinônimo, é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende a sua destinação. Então, aquela pessoa que só vive pelo apego vai ter um grande problema, que é aquele que se apega à sua casa, às suas roupas, aos seus bens, ao seu carro. É importante ter carro? Sim. É importante ter casa? Sim. É bom ter uma casa confortável? Ótimo. Mas cuidado com apego excessivo. Cuidado principalmente para você não vender a sua vida, não destroçar a sua vida por causa de certos problemas. Quantas pessoas, às vezes, para ter um pouco mais de luxo, ou para ter um carro do ano, ou uma reforma, uma parte da sua casa, faz tantas coisas erradas moralmente, espiritualmente. Então vamos tomar muito cuidado para não perdermos mais uma existência inócua. Pelo desinteresse, ao contrário, prova que vê o futuro sob um ponto de vista mais elevado. Todos nós nascemos simples e ignorantes. Todos nós nos tornaremos puros e perfeitos. A diferença é o caminho que cada um está trilhando, está seguindo. Então, muito cuidado com isso. Vamos todos nós ter mais desapego, pensar mais na vida espiritual do que nessa vida come, dorme, trabalha, ganha dinheiro e segue esse ciclo e acaba não tendo tempo para a parte espiritual. Os maiores obstáculos ao progresso da humanidade. Pergunta 913 do capítulo 12, aqui complementando, que a gente vai falar um pouco do egoísmo. Dentre todos os vícios, qual se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e verei que, no fundo, de todos há egoísmo. Então, eu sou mais importante. As minhas necessidades são mais importantes. Eu vou fazer aquilo e os outros não estou interessado ou não é o mais importante. Então, ego, né? Ismo. Eu sou o centro de tudo. Então vamos tomar muito cuidado. Vamos ser mais humildes, vamos ser mais caridosos para combater esse egoísmo que todos nós temos, em maior ou menor grau. 914. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Então, não é um negócio muito difícil a gente tirar esse egoísmo, já que é algo pessoal e nós somos uma persona, e nós somos um espírito individualizado, à medida que, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor darão às coisas materiais. E é isso que é a grande lição: tirar um pouco esse foco das coisas materiais. Depois necessário que se reforme as instituições humanas, que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então temos que mudar a mídia, temos que mudar a educação em casa, nas escolas, nas faculdades, no nosso dia a dia. Mas isso é um grande processo de transformação. Qual é o meio de destruir seu egoísmo, né? Já que é um negócio que todos nós temos, como é que a gente pode destruir ele, né? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é mais difícil desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem é ainda muito próximo de sua origem.
principalmente encarnado num mundo de provas e expiações. Isso é um trabalho constante, porque vício é o quê? Uma constância em algo errado. Uma boa ação, o contrário do egoísmo, é o quê? As virtudes. O que são as virtudes? É a constância de fazer algo positivo, a constância de se fazer o bem. Então, o que a gente quer é o quê? É trocar a constância de fazer algo errado pela constância de se fazer o bem. Então, para combater o egoísmo, faça-se com moral o que se faz com a inteligência, e ver-se-á que, se as naturezas refratárias, muito maior do que se julga, é o número do que as penas reclamam cultivo adequado para produzir bons frutos. Então, é a palavra final de Allan Kardec para a gente entender e caminhar para a conclusão do nosso estudo. O egoísmo é a fonte de todos os vícios e, com a caridade, o é de todas as virtudes. Então, a gente combate algo ruim fazendo algo bom. A gente combate um pensamento negativo com um pensamento positivo. A gente combate o egoísmo fazendo a caridade. A gente combate o mal fazendo o bem. Então, sempre de uma forma antagônica deveriam ser as nossas atitudes. Destruir e desenvolver a outra. Tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem. Se quiser assegurar a sua felicidade nesse mundo, tanto quanto no futuro, combata o egoísmo, combata as suas más tendências e foque nas suas virtudes, principalmente a caridade, que é a fonte do bem e do início de uma grande caminhada moral espiritual. Então, meus amigos, mais uma vez, agradeço a atenção de todos vocês. Espero ter contribuído com a noite de hoje. E, para quem esteja virtualmente, temos aí 3 grandes opções muito boas de passes virtuais. Aproveitem virtualmente, quem não pode ainda ir no LIS, e quem possa, por favor, prestigie a nossa casa, que está aberta, de portas abertas, para acolher vocês, tendo passes, tendo estudos, tendo água fluidificada e um clima maravilhoso que todos nós esperamos. É uma pena que eu estou longe do Rio de Janeiro, mas pelo menos eu estou contribuindo com as palestras e principalmente com pensamento positivo, emanando boas vibrações para o LIS, para a causa espírita e contribuindo para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Então, uma boa noite a todos, que todos aproveitem e caso tenham sugestões, críticas, recomendações, temos o nosso e-mail, temos o nosso site, aproveitem bem para que estejamos sempre sinergicamente fazendo um trabalho em conjuntos ao longo da nossa existência, contribuindo para o nosso progresso, bem como de todos nós. Um abraço a todos, boa noite, fiquem com Deus.